mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Nós chegamos à mensagem 14 da Conferência Internacional de Setembro de 2021, cujo título é A Criação do Homem e Sua Queda. Na última mensagem, nós havíamos falado a respeito dos 6 dias da criação, ou melhor, da recriação de Deus, porque Deus havia criado os céus e a terra quando iniciou seu tempo. Porém, muitos anos atrás, um arcanjo, um anjo, Lúcifer, ele que foi criado como selo da perfeição, ele se orgulhou por causa da sua extrema formosura, beleza, e também corrompeu a sua sabedoria e a iniquidade entrou nele. A partir de então, ele saiu do governo de Deus e debaixo da autoridade de Deus, e ele fundou uma autoridade das trevas, do império das trevas, como é dito em Colossenses capítulo 1. Portanto, este universo, com a queda e rebelião de Satanás, entrou em caos, entrou em uma confusão, e quando não há governo de Deus, há confusão. Quando o reino de Deus não está funcionando em determinado lugar, esse lugar está em desordem, está em caos. Portanto, o que Deus quer é restaurar o seu reino, principalmente aqui na terra, porque Satanás foi lançado para a terra, e ele havia corrompido também as criaturas pré-adâmicas, e a terra se tornou sem forma e vazia por causa dessa rebelião. Mas Deus não desistiu do seu propósito eterno, resolveu fazer a recriação aqui na terra. Como já disse, no primeiro dia ele disse: haja luz e houve luz. Ele mesmo é a luz, é a realidade da luz, e tudo que é visível veio a existir a partir do invisível, que é o próprio Deus como a realidade de todas as coisas. E assim produziu no segundo dia o firmamento, onde houve a separação das águas de cima das águas de baixo, e o terceiro dia apareceu a porção seca, onde representa Cristo como a boa terra, com a sua produção de relva, ervas e árvores que dão fruto, mostrando a riqueza de Deus em Cristo para nosso desfrute na esfera espiritual. E não só isso, no quarto dia surgiram os grandes luzeiros, como dissemos que o sol, ele foi feito para governar o dia, e a lua para governar a noite, e as estrelas, quando a lua não funciona e não está brilhando, as estrelas brilham. Assim como na época da igreja em Tiatira, quando a igreja não brilhava, havia as estrelas que brilhavam, que a Bíblia chama de os demais de Tiatira. Isto é, nós vimos a história, né, principalmente nas últimas reuniões, últimas mensagens sobre isso, nós falamos dos valdenses ali na região, né, os albigenses, os valdenses do sul da França, e também ali perto da Itália, surgiram, né, para lutar pela palavra de Deus, e graças a Deus por eles, por essas estrelas que brilhavam quando a lua não brilhava mais, nós somos beneficiados com essa linha, né, prateada da graça de Deus até os dias de hoje. Aleluia, que estamos na igreja em Filadélfia. E há uma grande necessidade do governo. Você sabe que quando não há governo, tudo começa a se deteriorar, porque esse mundo, após a rebelião de Satanás, esse mundo cósmico está em entropia, isto é, em processo de desordenação. Tudo está se desordenando por falta
do reino de Deus governar. Então, o reino dos céus, descrito no livro de Mateus, é justamente para restaurar o governo de Deus aqui na terra. Por isso, ele estabeleceu o luzeiro para o dia, que é o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Portanto, irmãos, nós estamos trazendo o governo de Deus de volta para essa terra. Estamos vivendo numa noite escura. Vai alta a noite. Todavia, enquanto que este mundo, quem reina é o príncipe deste mundo, a desordem, a confusão, a corrupção, mas graças a Deus pela igreja. A igreja está aqui na terra, é para brilhar como a lua. E a lua é para governar a noite. A lua contempla o sol e reflete a luz do sol nessa noite de trevas. E graças a Deus, onde a igreja chega, o céu chega. Onde a igreja está, o reino está. Graças a Deus, quando nós saímos nas ruas, embora sejamos poucos, mas quando nós vamos para as ruas, levamos o reino dos céus para as ruas, nós ordenamos a vida das pessoas, o casamento das pessoas, graças a Deus pelo reino dos céus que é chegado. E não só isso, nós vimos a criação dos peixes, a criação das aves. Os peixes são aqueles que estão no mundo, na água da morte do mundo, mas não se contaminam com o mundo porque tem vida. E as aves são aqueles que não se deixam abater com qualquer coisa, porque elas transcendem sobre todas as perturbações aqui da terra. Porque nós temos o ar ascendente que leva as águias a voar sem fazer força. Graças a Deus, os que esperam no Senhor sobem como asas de águia para trabalhar na comportagem, trabalhar orando pelas pessoas e cuidando das pessoas. Nós não nos cansamos, não nos fatigamos. Aleluia! E não só isso, nós precisamos pisar essa terra. Então Deus, no sexto dia, criou os animais quadrúpedes, sejam animais selvagens ou animais domésticos. São animais que ocupam a terra. Vocês sabem que quando há espaço vazio, sem ocupação de um reino, qualquer um pode invadir aquele espaço. Graças a Deus, queridos irmãos, nós estamos aqui na terra ocupando espaço para Deus. Nós não deixamos mais espaço vazio para o Senhor. No passado nós tínhamos muito medo de ir para as ruas, tínhamos vergonha de orar com as pessoas, tínhamos vergonha de falar em público, mas hoje não. Hoje nós temos ousadia, porque Deus nos deu autoridade. Nós precisamos pisar essa terra. Vocês sabem que quando há uma guerra da artilharia, da aviação, bombardeando os postos do inimigo, mas é necessário a infantaria entrar. Quando a infantaria entra, ali é luta corpo a corpo, luta de rua a rua, conquistando quarteirão por quarteirão. Não há outro jeito. Nós temos que conquistar rua a rua, quarteirão por quarteirão. Posso orar por você? Ó Senhor Jesus, aleluia! Somos um pequenino rebanho, mas estamos fazendo barulho lá. Estamos perturbando, estamos incomodando as portas do Hades. E Deus finalmente, no final do sexto dia, Deus cria o motivo de ter recriado a terra. A criação do homem. A criação do homem indica que Deus, Ele fez o homem para que o homem pudesse assumir o governo de Deus aqui na terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26, como o irmão leu agora há pouco, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa semelhança, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Deus colocou o homem aqui na terra, criou-o no final do sexto dia, para que o homem tenha domínio.
Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui na terra para dominar a terra. Chega de usurpação, de corrupção, de desordem, de confusão na vida das pessoas. Muitos estão vivendo em angústia, depressão, aflição, exaustão. Nós estamos aqui para trazer o reino de Deus na vida dessas pessoas, colocar tudo em ordem. O evangelho do reino é uma boa nova, uma boa notícia para quem vive em caos, uma boa notícia para quem a vida dessas pessoas não tem mais sentido. Nós levamos sentido da vida para essas pessoas. Porque o homem foi criado para ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Especialmente, aqui Deus mencionou todos os répteis que rastejam pela terra, que são representados pela serpente, né? O diabo, Satanás. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós viemos à existência para governar essa terra por Deus. Portanto, nós não temos desculpa de ignorar esse objetivo pelo qual Deus nos criou. Isaías 45, versículo 18, diz: sem o governo de Deus, há caos. 45, 18, como diz? Eu vou ler no final do versículo 14. Só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, e a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Deus não criou a nossa terra para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O Senhor nos criou a terra, não é para virar um caos, é para ser habitada. E colocou o homem aqui para habitar, para pisar, para ocupar, para dominar, para sujeitar essa terra. Senhor Jesus. Todavia, pela queda de Satanás, pela queda de Lúcifer e também queda do homem, João 8, 44. Alguém domina aqui na terra. Ficou um espaço vazio que ele domina. E quem é esse que domina hoje? Príncipe desse mundo. João 8, 44, que diz o quê? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos irmãos, o diabo usurpou essa terra. Satanás, adversário de Deus,
ele veio, se instalou clandestinamente como príncipe deste mundo. Deus havia lhe dado os reinos da terra quando ele estava debaixo do governo de Deus. Mas quando ele se rebelou da autoridade de Deus, ele não devolveu essa autoridade para Deus. Ele usurpou essa autoridade. E como ele se desconectou do próprio Deus, que é a verdade, que é a realidade, ele só podia ir para um lugar que é o pai da mentira. O seu lugar não é a verdade, o seu lugar é a mentira. Então ele se tornou, ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, irmãos, quando Satanás governa a terra, há desgoverno. A mentira toma conta, o caos toma conta, confusão toma conta, porque ele não se preocupa com o bem-estar dos habitantes da terra. Ele não se preocupa com a paz, com a alegria, com a justiça aqui na terra, porque ele não tem verdade, não há verdade nele. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Satanás, que tomou posse dos reinos da terra, não pensem, os homens pensam que o mundo é maravilhoso, é colorido, pode lhe dar muito dinheiro para muita felicidade dele, mas, na verdade, quem governa, ele só tem uma intenção, ele não se preocupa com o bem-estar do homem, ele só tem uma intenção de roubar. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas o reino de Deus é diferente. Salmos 89. Versículo 14. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Queridos irmãos, por que o trono de Deus? Porque o governo de Deus, o reino de Deus, traz tranquilidade para o homem, traz bem-estar para o homem, traz paz para o homem. Por quê? Porque o seu trono está fundado sobre a base da justiça. Queridos irmãos, não há nada que consegue permanecer de pé eternamente se não for fundado sobre a justiça. Mas o trono de Deus está fundado sobre a justiça e o direito. Se você tem uma empresa, se nessa empresa, ao longo dos tempos, tiver algum problema com a justiça, essa empresa não é sólida, essa empresa terá problemas no futuro, ou não? Na sua vida pessoal, se você tem problemas com a justiça, você não tem uma base sólida, um dia a casa cai. Cai ou não cai? Mas o trono de Deus tem fundamento de justiça e de direito. É firme, como a rocha. Satanás não tem esse fundamento, mas o trono de Deus, o reino de Deus, está fundado sobre a base sólida da justiça. Graça e verdade te precedem. Aleluia. Portanto, queridos irmãos, aí vem o Romanos 14. Nós pregamos esse evangelho, levamos o reino de Deus por onde nós vamos. É para quê, irmãos? Para espalhar esse reino. Romanos 14, 17, como diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Podemos fazer muitas festas de amor, podemos comer pizza juntos, mas o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus é justiça. A base é justiça. E tendo justiça,
nós temos tranquilidade. Tendo justiça, nós temos solidez, nós temos estabilidade. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando se tem a justiça, nós temos paz, temos tranquilidade, temos segurança. E quando nós temos paz, temos segurança, temos o bem-estar, qual é o resultado? Alegria! Você está alegre? Se você não está alegre, não está no reino de Deus. Quem está no reino de Deus, está alegre. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos levar essa alegria para a rua. As pessoas não têm alegria, não têm paz, porque não têm justiça. As pessoas estão debaixo do desgoverno de Satanás. As pessoas estão debaixo da mentira, do pai da mentira. Ele mente, ele engana, ilude, seduz, com os enganos do colorido desse mundo, com promessas de felicidade falsa. Mas, irmãos, nós vamos levar o verdadeiro evangelho para essas pessoas. Vamos levar o reino de Deus às ruas. Levar a justiça, paz e alegria para essas pessoas. Muito bem. Então vamos ver como Deus criou o homem. Vamos lá. Senhor Jesus. Gênesis 2, versículo 7. Como Deus criou o homem para executar esse desejo de Deus de dominar essa terra, trazer o reino de Deus aqui na terra. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Como o homem foi criado? Como o homem foi feito? Todos os demais seres vivos aqui na terra, Deus deu uma palavra e algo passou a existir. Nós convivemos com muitos animais, todos eles passaram a existir porque Deus criou desse jeito. Mas ao homem Deus criou diferentemente. Deus formou o homem do pó da terra, isto é, o meu corpo e o seu corpo. Deus pegou o material existente na terra e formou o corpo. Como esse corpo veio da terra, um dia voltará para a terra. Essa terra veio do pó da terra e quando esse corpo terminar o seu prazo de validade, esse corpo voltará para o pó da terra. Mas a criação do homem não foi só esse corpo. Esse corpo foi formado, mas ainda não tinha vida. Qual foi a criação propriamente dita do homem? Não foi o corpo, foi o sopro que veio de Deus. Aqui diz, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o sopro de vida. Irmãos, Deus criou todos os demais com a palavra, mas Ele criou o homem diferentemente. Ele fez do material existente da terra, formou o nosso corpo, mas o homem não estava vivo. O que fez o homem viver foi um sopro que veio de Deus, veio do Deus eterno. O Deus eterno soprou para dentro do homem, nas narinas do homem, o fôlego de vida. Aí o homem viveu, o homem passou a ser uma alma vivente. O homem então possui o Espírito que veio do fôlego de vida, fôlego do sopro de Deus. E o homem tem o corpo formado do pó da terra que estava inerte. E com o sopro, esse corpo também ganhou vida biológica. E como resultado, o homem passou a ter alma. Alma vivente. Alma significa que cada indivíduo tem a sua personalidade.
Deus não nos criou todo mundo igual, como robôs, fábrica de carros, fábrica de eletrodomésticos, fazendo todo mundo igual, não. Deus nos criou cada um com uma alma diferente. Essa que é a beleza. Eu olho para vocês aqui, ó. Não tem duas almas iguais. Todas as almas são diferentes. Mas todas as almas estarão debaixo do governo de Deus. A beleza é que Deus governa, Deus faz dessas almas diferentes uma orquestra maravilhosa, em harmonia, tocando música do plano de Deus, da economia de Deus. Muito bem, esse fôlego de vida foi traduzido em Provérbios 20, 27, dá uma olhada. Provérbios 20, 27, a mesma palavra hebraica neshama, Provérbio 20, 27. Você achou? 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem, aqui traduzido para o espírito do homem, é a mesma palavra para o fôlego de vida de Gênesis 2:7. Neshama. O Neshama, que é o sopro de Deus, que Ele soprou para dentro das narinas daquele boneco de barro, aquele sopro de Deus entrou no homem e formou o espírito do homem dentro dele. Neshama é o sopro de Deus, entrou no homem, se tornou o espírito do homem. Deus criou o espírito no homem. Lá em casa nós temos ali, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4 cachorros. Mas nenhum dos 4 cachorros tem espírito. Eles têm alma. Mas só homem, Deus criou o espírito. Espírito do homem. Porque Deus é espírito. Ele preparou o homem já para colocar o homem no outro nível. Colocar o homem na nova criação. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Jó 33, versículo 4, como diz o livro de Jó. Você sabe que em hebraico tem duas formas que podem traduzir o espírito. O espírito, numa forma geral, ele é ruach. R-U-W-A-C-H. R-U-W-A-C-H. Ruach. É o espírito, de uma forma geral. Mas ele também pode ser traduzido para Neshama, que também é espírito. Só que quando é traduzido para Neshama, quando usa o termo Neshama, geralmente se refere ao sopro que Deus soprou no homem. Mas os dois termos significam a mesma coisa. Então vou ler aqui para vocês Jó 33. Vamos lá, 32 primeiro. Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. Esse primeiro espírito em hebraico é Ruach. R-U-W-A-C-H. Ruach. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso. Esse sopro é Neshama. E o sopro do Todo-Poderoso é que o faz sábio. Porque esse espírito que Deus soprou entrou em nós e nos fez sábios, nos fez entendidos. Aleluia! Nós ganhamos entendimento por causa do Espírito que Deus soprou para dentro de nós. Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez, esse primeiro Espírito é o Ruach. E o segundo termo aqui é sopro. E o sopro do Todo-Poderoso aqui é Neshama. Então,
esses dois termos são usados de uma forma intercambiáveis. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Você está vivo, você está respirando, você está pensando, é porque o sopro de Deus te deu vida. Se Deus pudesse retirar o sopro que Ele deu para você, você perderia a vida, sabia? Ó Senhor Jesus. Jó 34, 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro. Já pensou se Deus, como pensava Jó, Deus só se preocupa com ele, Deus, ele abriu um intervalo na eternidade, começou a contagem do tempo, mas ele continua habitando na eternidade, e no tempo muitos pensam que Deus está brincando com o homem, assistindo uma novela para ver o que vai dar isso. Não, Senhor. Deus tem um propósito muito elevado. E se Deus pensasse apenas em si mesmo, Ele poderia recolher para si aquele sopro, o fôlego de vida que Ele soprou no homem. Ele não poderia recolher para Ele? E se Ele recolhesse, hein? Você já pensou nisso ou não? Se Deus fosse egoísta, não pensasse em nós, se Ele recolhesse para si o Neshama que Ele soprou em Adão, o que sobra? Aqui diz, aqui ó, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Você sabia disso? Se essa mesma noite Deus resolvesse recolher de volta para si o Neshama que Ele soprou no homem, no mesmo instante todos nós pereceríamos, no mesmo instante. Porque quem nos mantém vivo, irmãos, é o sopro de Deus. Portanto, o homem não foi feito para pertencer a esta terra. O homem foi feito para pertencer a Deus. A nossa existência depende de Deus. É graças a Deus que estamos vivos. Não somos essa terra. Fomos colocados aqui na terra para reaver o reino de Deus aqui na terra, mas nós não somos a terra. Nós viemos de Deus. Ele soprou o seu fôlego de vida no homem. Nós somos do céu. Ó Senhor Jesus. Por isso que em Eclesiastes 3:11, isso já no passado eu li bastante para vocês. Vamos lá ver Eclesiastes 3:11. Senhor Jesus, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não tem ideia. Como eu disse ontem, quando estava orando ali antes de subir para dar mensagem, eu estava orando ao Senhor: Senhor, abra o teu coração para nós, desvenda o teu mistério para nós. Eu passei a chorar de perceber o desespero de Deus. O desespero de Deus não de incapacidade, mas desespero de Deus da incompreensão do homem. O homem não compreende Ele, não entende. Mas graças a Deus está nos revelando o seu mistério. Nós estamos passando a conhecer. Porque o homem não consegue descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, não entendemos para quê. Mas graças a Deus essa conferência vai nos dar, vai nos fazer entender o mistério da vontade de Deus. Então Deus, Ele pôs a eternidade no coração do homem. O homem é uma criatura que tem a eternidade no coração. O nosso espírito é eterno, porque veio do Deus eterno. A nossa alma é o subproduto do fôlego de vida ter entrado no homem, e a alma também é eterna. Portanto, o homem, quando morre, ele não morre. Ele tem a eternidade no seu coração. Por isso, vamos para as ruas, porque aqueles homens que estão nas ruas,
Quando perecem o corpo deles, para onde vão o espírito e a alma deles? Porque não morre, são eternos. Por isso precisam pregar o Evangelho. Onde cada um passará a eternidade? É no lago de fogo ou no reino de Deus? Senhor Jesus. Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 7. Sabe quando o seu corpo morrer? Quando você terminar a sua jornada aqui na terra? O que vai acontecer? Versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra como era. Esse corpo aqui vai voltar para a terra. Eu não vou levar esse corpo. Esse corpo não é real. O corpo real é da ressurreição. É aquele corpo que Deus conseguiu produzir. O visível produzir o invisível. É isso que Deus está fazendo comigo. Então o corpo vai voltar para o pó da terra. Mas o espírito vai para onde? Para onde seu espírito vai? O espírito volte a Deus, que o deu. Irmãos, todos os nossos espíritos vão voltar para Deus. Porque Ele deu o espírito para o homem. Ó Senhor Jesus. Por que Deus fez assim, o homem? Espírito humano, alma e corpo. E esse corpo, um dia, aleluia, será transfigurado em corpo da glória. Esse corpo da humilhação se tornará o corpo da ressurreição. Mas o nosso espírito já é eterno, a nossa alma é eterna. Agora falta receber o segundo sopro de Deus. Vamos lá? João capítulo 4. Senhor Jesus. João capítulo 4. Versículo 23. Perdão. Mas vem a hora, e já chegou, irmãos, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, os seus adoradores têm que ter espírito. Se os seus adoradores não tiverem espírito, não tem como adorar Deus em espírito. Porque, versículo 24, porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É para isso que Deus criou o espírito humano para o homem. Porque Deus é espírito. Deus quer Ele mesmo entrar no homem. Ele criou um recipiente no homem para poder receber Deus que é espírito. E esse recipiente veio do sopro de Deus. Esse recipiente não é do pó da terra. Esse recipiente veio do Neshama, veio do sopro de Deus. Então esse espírito humano é para receber Deus que é espírito. O reino de Deus não começa do lado de fora aqui na igreja. O reino de Deus começa de dentro. O reino de Deus está aqui dentro, começa pelo meu espírito. Ó Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que quando João 3, Jesus disse para Nicodemos, capítulo 3. Nicodemos, um dos principais dos judeus, versículo 2, esse de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto é, Nicodemos, você tem tudo nessa terra, você é um homem respeitado, você é um homem velho, você é um homem maduro, você é um mestre em Israel, você é a nata da humanidade dentre os judeus, mas você quer fazer as coisas que eu faço?
O que eu faço não são as coisas aqui da terra. O que eu faço as coisas do reino de Deus. Se você quer fazer essas mesmas coisas, você precisa ver e entrar no reino de Deus, que não é dessa terra. Nicodemos alcançou o ponto máximo dos homens dessa terra. Mas, irmãos, Deus não quer que a gente fique no plano dessa terra. Deus quer que a gente vá para o plano dele, plano dos céus, né? Então Jesus disse, importa, como é que é? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, Deus quer levar esse homem que foi criado pelo sopro de Deus, que possui o Espírito do homem, que é capaz de receber Deus que é o Espírito. Deus quer nos fazer nascer de novo. Deus quer que nós entendamos que nós não somos dessa terra. Nós somos de lá, de onde veio o sopro. Nós somos de Deus. Então importa nascer de novo para entrar no reino de Deus, que é lá do céu. O que é nascido da carne continua sendo carne. Você pode nascer pela segunda vez do ventre materno, você continuará sendo carne. Mas o que é nascido do Espírito, sim, é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo. Esse nascer de novo é nascer do alto, nascer lá de cima, nascer de Deus. Irmãos, pense bem, já na criação, nós já fomos criados pelo sopro de Deus, lá de Deus. E agora no novo nascimento, mais ainda, nós recebemos o que? O Espírito de Deus, que nos fez nascer de novo, para entrar no reino de Deus, que não está aqui na terra. O reino de Deus está com Deus lá no céu. Portanto, irmãos, nós não somos dessa terra. Nós nascemos do alto. Por isso vamos viver para o alto. Aqui na terra, Satanás te pega. Aqui na terra, a carne te pega. Aqui na terra, o diabo te engana. Mas lá no reino dos céus, ele não nos alcança. Ele não nos atinge. Portanto, irmãos, daqui para frente, vamos aprender a viver realmente de onde nós viemos. Nós não pertencemos a essa terra. Não ame dinheiro dessa terra. Não ame o mundo dessa terra. Nós amamos o reino de Deus. Somos governados pelo reino de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, Deus quer nos fazer que é nascido do Espírito, viver debaixo do governo do reino de Deus, e assim Deus vai conseguir fazer a vontade de Deus aqui na terra. Senhor Jesus, por enquanto eu vou parar por aqui sobre a criação do homem. Eu vou falar da sua queda, tá bom? Vamos falar da sua queda. Infelizmente, Satanás sabe que o homem foi criado justamente para Deus restabelecer o reino aqui na terra. Ele sabe que o homem vai derrotá-lo, vai executar a sentença que Deus já deu para ele, que é o lago de fogo, e com seus seguidores. Então ele fez de tudo para destruir o homem, para contaminar o homem. Gênesis 3, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Irmãos, Satanás sabe, se ele nos provocar a guerra com ele, no terreno dele,
nós perdemos. Ele provocou a Eva a defender Deus. Usar a mente da Eva para pensar, peraí, não é assim que Deus disse. É assim que Deus disse, não comerei de toda árvore do jardim? Claro que não foi assim. Deus disse, não, toda sorte de árvore do jardim, vocês podem comer, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo ou não? Porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Então, o inimigo de Deus, ele sabe a fraqueza do homem. Ele leva o homem para a mente, porque a nossa mente é fraca quando a mente não é posta no Espírito. Tá? Aí então respondeu a mulher. Só de responder a serpente, já caiu na cilada dele. E a serpente aqui é a materialização, né, de Satanás. Satanás não podia aparecer sem uma imagem. Ele faz parte do mundo dos anjos, e então ele, para aparecer e enganar Eva, apareceu materializando-se numa serpente. E essa serpente é o próprio diabo, não é? Segunda Coríntios 11, vamos lá. Eu vou andar um pouco rápido, já supondo que vocês já tiveram essa lição dada, tá? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim para os coríntios: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vocês estão percebendo que esse versículo nos dá uma dica. Que dica? Por onde a serpente começou a ganhar a guerra? Pela mente. Quando a serpente conseguiu provocar a Eva e atraí-la para a mente, para responder pela sua lógica. Não, Deus não falou que não é para comer de toda sorte da árvore do jardim. Quando ele raciocinou, ele foi para a mente, ele já estava no terreno de jacaré, no pântano. Aí é difícil você lutar. Irmãos, não vamos cair nessa, porque a nossa mente é facilmente corrompível. Não vamos cair nessa. Ó Senhor Jesus, por quê? Não confie, irmãos, na sua mente, nos seus pensamentos. Não confie. Vou dar uma dica. Efésios 4, 17, como diz? Efésios 4, 17. Como diz? Para alertar você. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, quer dizer, não só digo, mas testifico. É importante você saber que não mais andeis como também andam os gentios. Irmãos, nós não somos mais gentios, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, não somos mais aqueles que andam como andávamos antes. Nós nascemos do alto, nós devemos andar pelo alto. Como se andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, os nossos pensamentos são vazios, principalmente depois da queda. Os nossos pensamentos não são confiáveis. Principalmente aqueles
que Deus dê alguma capacidade especial, talento especial, àqueles que dentre os homens, são os mais inteligentes, os mais espertos, tem um raciocínio rápido, né, que pensa na frente dos outros. Cuidado, cuidado. Os seus pensamentos não são confiáveis. E Satanás muitas vezes usa a sua inteligência, a sua esperteza, para tornar você um trabalhador para ele. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, o inimigo de Deus é o diabo. Vou voltar lá para Mateus 13. Mateus 13. Senhor Jesus. Versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Esse é o inimigo é o diabo é o inimigo de Deus. Não pense que ele fala bonito para você, ele é o inimigo de Deus. Versículo 39, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Apocalipse 12. Versículo 9. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. Versículo 8. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, que começou com a serpente no jardim do Éden, virou um leviatã no tempo de Jó, e agora se tornou em tempo de Apocalipse o grande dragão. Irmãos, hoje nós enfrentamos um grande dragão. Não é mais a pequena serpente, ele é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele é o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra, sim, e com ele os seus anjos. Irmãos, ele é o sedutor. Ele é aquele, em King James atualizadas, traduz assim: ele é aquele que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele é muito capaz da enganação, na sedução. Nenhum de nós aqui resiste a ele. Se você bater um papo francamente com ele, você será dominado por ele. Portanto, irmãos, nós não vamos enfrentá-lo com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Irmãos, melhor de fugir. Vamos fugir para o céu. Nascemos do alto, vamos para o alto. Se lutarmos na carne com Satanás, nós seremos derrotados na certa. A nossa única alternativa de vencê-lo é mudar de plano. Vamos mudar para o plano espiritual. Pois a nossa mente, ele constrói uma fortaleza usando a nossa razão e lógica. Eu vou pegar um versículo para vocês, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Ó Senhor Jesus. Versículo 3 assim diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Andando na carne quer dizer, nós ainda vivemos na carne. Se nós ainda vivemos nesta carne, a nossa luta não é feita nesta carne. Se eu lutar nessa carne, eu estou no território de Satanás. Ele vai vencer com certeza. Porque as armas na nossa milícia, as armas da nossa guerra, não declaramos guerra contra o inimigo? Então as armas da nossa guerra não são carnais. Não use as armas carnais para lutar nessa guerra, você será derrotado. Porque as armas da nossa milícia, nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir
fortalezas, anulando nós sofismas. Eu sempre peço para a equipe do Instituto me ajudar a fazer algumas ilustrações, mas eu queria que eles fizessem uma animação para mim, mas eu acho que é muito trabalhoso, por isso eu nem pedi. Imagine você que anda na carne, você vive na carne. Vamos pensar no marido e mulher. Aí surgiu algum problema, começou uma discussão. Geralmente discussão de marido e mulher, irmãos, às vezes com coisas muito corriqueiras. Aí, um dia, o marido entrou cansado em casa, se queixou que a casa estava suja, louça por lavar, não tinha comida feita, a mulher não trouxe chinelo para você, não preparou o banho, não arrumou toalha para você, nem sabonete. O homem folgado, né? E começa a reclamar. Então, começam a discutir. A mulher pensa: que desaforo. Eu trabalho o dia inteiro, ainda tenho que arrumar a casa, cuidar dos filhos, e trazer toalha para ele, chinelo. Ainda acha ruim que não fiz uma refeição gostosa que ele quer? É folgado demais. Quanto mais pensa, mais razão você tem. Estou certo ou não estou certo? Hein? Estou certo ou não? E quanto mais razão, mais brava você fica. Eu estou certo ou não? Então eu queria que a equipe de apoio me fizesse um desenho animado. Imagina um homem aqui, ou uma mulher, né? Então ele pensa: esse meu marido é demais. Ele vem para casa cansado e pensa que eu não estou cansado. Aí então você coloca um tijolo da razão aqui. Colocou um tijolo da razão. Ainda quer que eu faça uma comida gostosa para ele. Por que não faz? Por que não trouxe, não foi comprar e trouxe? Aí mais um tijolo de razão aqui. Não é? E quanto mais pensa, mais brava fica. Quanto mais você entra na sua lógica, você fica doida. Fica ou não fica? Desgraçado. Aí mais um tijolo, 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 mais um tijolo. E vai levantando, dali a pouco, você está dentro de uma fortaleza. Vocês estão me entendendo ou não? Você está dentro da fortaleza, cercada pela sua razão, pelos seus argumentos. E você não vê mais ninguém. Você só vê você dentro da sua razão. Aí tudo passa a ser sofisma. Você entendeu? Vocês entenderam? É tudo que parece verdade, mas não é totalmente verdade. Ele também tem razão, não tem? Mas nessa hora, só você tem razão. Por isso que é sofisma. Então, você está numa fortaleza. Ninguém mais consegue falar com você, nem Deus, porque você está encerrado no seu castelo do seu ego, no seu castelo da sua razão, no seu castelo de seus argumentos. Não tem quem tire você dessa sua prisão, dos seus pensamentos, das suas justificativas. Ou às vezes, não é discussão marido e mulher. Vamos supor que você cometeu um erro, você cometeu um pecado. Aí você, para amenizar sua própria consciência, você se justifica. É um tijolo de razão. Você fala: não, peraí, pegar um grampeador da escritório não é tão mal assim. Afinal de contas, um grampeador usado para o trabalho do escritório. Não estou usando só um exemplo, vocês entenderam? Aí você vai construindo, argumentando, construindo razão. Dali a pouco você está fechado dentro de um castelo. Você está totalmente certo, só que totalmente cego. Nem Deus consegue mais falar com você. Mas aleluia, as armas da nossa guerra
são poderosas em Deus. É um míssil, é a palavra profética, é a palavra que o Senhor manda através dos seus profetas. E é um míssil que atinge assim, ó, teleguiado, pum, destrói a sua fortaleza. Aí você fala, graças a Deus, agora estou vendo. Estou certo ou não? A nossa lógica, a nossa razão não nos aprisiona? Eu vou ler de novo. Porque as armas da nossa guerra, versículo 4, não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus quer fazer você conhecer nesse momento que Deus quer mostrar que você tem um bemote dentro de você, você está sendo guiado pela sua carne, lado bom da carne, cheio de razão. Deus quer mostrar para você, você não consegue deixar Deus mostrar. A sua altivez tira essa oportunidade de Deus te mostrar. E a obediência, né? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O meu pensamento, enquanto eu estava no meu castelo de razão, o meu pensamento estava cativo à minha própria razão, à minha própria lógica, e muito bravo, é ou não é? Mas quando vem as armas da nossa guerra e derruba esse castelo, você passa a pedir perdão, marido, perdão, esposa. E eu não estava vendo. E graças a Deus, Deus levou o meu pensamento de volta a Cristo, a obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É assim, irmãos, que Deus vai, de pouquinho em pouquinho, Deus primeiro quer governar sobre a nossa vida, destruindo, né, as fortalezas da nossa vida, para nós sermos governados pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, Salmo 142, versículo 7. Essa foi a contribuição do Marcelino ontem. Cadê o Marcelino? Não está aí não, né? Não está aí, né? Está aí não? Cadê o Marcelino? Está ali, né? Você me deu esse versículo ontem, eu vou passar para os irmãos, tá bom? Salmos, onde está os Salmos? 142, versículo 7. Tira minha alma do cárcere. Pede para o Senhor, Senhor, tira minha alma do cárcere. Tira minha alma da minha fortaleza. Tira minha alma da minha razão. Tira minha alma da minha lógica, dos meus pensamentos altivos, para que eu dê graças ao teu nome. Se ele não tirar, eu fico resmungando da minha mulher, do meu marido. Mas na hora que ele tirar, eu posso dar graças ao nome do Senhor. E os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Se o Senhor não tirar minha alma do cárcere, eu ficarei dentro do castelo, dentro da minha razão, dentro da minha fortaleza. Mas se o Senhor tirar minha alma do cárcere, eu vou estar rodeado de justos, de irmãos. O meu marido, a minha esposa são justos. Aleluia! Vamos ver se eu consigo terminar mais cedo hoje. A estratégia de Satanás, irmãos, sempre foi e sempre será de atrair o homem para a razão, argumentando com a serpente na mente. Não argumente, irmão, não argumente. Desejando a árvore do conhecimento com a emoção e finalmente tomando a decisão de comer do seu fruto. Eu me refiro a Eva quando caiu na conversa da serpente, olhou para a árvore, viu que a árvore era boa para se comer e desejável para se ter entendimento. E comeu
e deu para o marido comer. Assim o homem transgrediu o mandamento de Deus. Gênesis 2:17, o que disse Deus? 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Romanos 5:14. Romanos 5:14. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão transgrediu, embora seja Eva, mas Deus imputou sobre Adão a transgressão contra o mandamento de Deus, que disse para não comer, e o homem comeu. E o homem comeu, o que aconteceu? Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, infelizmente todos nós pecamos no pecado de Adão, na transgressão de Adão. Ó Senhor Jesus, em Gênesis 1, 17 a 19, mostra a maldição que atingiu toda a criação, que Deus acabara de fazer, né, a recriação na terra. Capítulo 1, versículo 17, que diz o quê? Capítulo 3, né, perdão. Capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comesse da árvore que eu lhe ordenara que não comesses, maldita é a terra, coitada da terra, que acabou de ser recriada, não é isso? Conectada com Deus. Toda a recriação de Deus estava conectada com Deus, e com a transgressão de Adão, a terra ficou maldita, desconectada de Deus também. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ó Senhor Jesus, Romanos 7, 17 e 18, vamos lá. Romanos, aí começa a nossa tragédia, nosso dilema. Romanos 7. Você sabia, irmãos, que quando Deus criou o homem, o corpo do homem foi criado puro e sem pecado. Você sabia disso? Não entre na conversa dos gnósticos. Os gnósticos falam que toda carne é essencialmente maligna. Não é verdade. Quando Deus criou o corpo, Ele criou o nosso corpo puro e simples. E puro, não é isso? E sem pecado. Mas depois da queda, depois que o homem transgrediu contra a palavra de Deus, irmãos, ó Senhor Jesus, esse corpo que foi criado por Deus de uma forma pura e sem pecado, esse corpo se tornou carne. Então carne não é um termo positivo, não é um termo positivo. Capítulo 7 de Romanos, versículo 17, como diz: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, agora já não é o corpo, é a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque a natureza pecaminosa da serpente, de Satanás, entrou na carne e passa a habitar em nós como algo personificado, que é o pecado. O pecado, ele se tornou uma personagem dentro de nós, Então, irmãos, no capítulo 7, versículo 7 diz assim, Romanos ainda: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecimento do pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás.
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Não sei se os irmãos entenderam. Aí veio a lei para me dizer que isso é pecado, aquele é pecado, e quanto mais a lei me diz que isso é pecado, esse pecado se avulta, fica no tamanho grande. Parece que a lei faz um close, né? Faz uma ampliação, né, do pecado, faz com que você, quanto mais você tenta vencer o pecado, parece que o pecado vira um monstro que te devora. É ou não é verdade essa vida nossa? Ó Senhor Jesus, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é boa, é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Senhor Jesus. Vamos por 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Parece que na minha casa tem outra pessoa habitando. Já pensou? Você está na sua casa e tem um hóspede indesejável que você não consegue tirar mais. Então é assim a nossa carne. A nossa carne, não só nós estamos habitando nessa carne, tem um pecado habitando que é seu hóspede indesejável. E você não consegue expulsar mais ele. Desventurado o homem que sou, versículo 24. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu de mim mesmo sou com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas agora já nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, é ir lá para o céu. Não lute na esfera da carne. Vamos pegar o foguete da lei do Espírito da vida e subir. E lá no alto nós vencemos a lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus, Efésios 2. Efésios 2. Versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! O nosso espírito amorteceu-se, morreu, né? Por isso ele fala, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Pelo pecado, né? Pela transgressão, o pecado entrou no homem e o nosso espírito amorteceu. Perdemos a sensibilidade de contato com Deus, perdemos a conexão com Deus. Ó Senhor Jesus, os pecadores então se tornaram filhos do diabo. 1 João 3, vamos lá, 1 João 3. 1 João 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Irmão, nós temos hoje filhos de Deus e filhos do diabo. E nós nos tornamos filhos do diabo por causa da queda do homem, por causa do pecado na nossa carne. João capítulo 8, 44, eu já li, né? Diabo, né? O vosso pai, né? O pai da mentira. E nós então passamos a pertencer à raça de víboras que o irmão André leu para nós em Mateus 3, versículo 7. Mas vamos lá, só para fixar. 3, 7, como diz, João Batista chama
os fariseus e saduceus, versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmãos, nós somos picados, mordidos pela serpente no jardim do Éden. Nós fomos mortalmente picados. O veneno da serpente entrou em nós. Hoje nós temos pecado. A carne do pecado está em nós. Senhor Jesus. E no capítulo 23, versículo 33 também de Mateus, né? Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Irmão, nós nos tornamos dessa raça. Nós somos picados por essa serpente. Nós temos veneno da serpente em nós. Nós temos na nossa carne a natureza pecaminosa. Portanto, irmãos, não lute na carne. Não lute. Não é lugar para lutar. Números capítulo 20. Capítulo 21, perdão. Versículo 4. Então partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Irmãos, essa primeira geração é demais. A primeira geração é desobediente, é incrédula. Essa primeira geração só murmura, só se queixa, não consegue ver os caminhos do Senhor, não consegue ver a liderança de Moisés. Toda hora, né, estão num estado de rebeldia. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizestes subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Irmãos, quem sustentou esse povo por 40 anos no deserto? Não tinha graal, não tinha frango assado, né? Não tinha restaurante, não tinha posto de abastecimento. Irmão, Deus os sustentou por 40 anos de graça, com maná que descia do céu. Quando nós fomos visitar Israel, o guia nos ensinou que conta-se que sabor tinha o maná. O maná, segundo eles, maná teria o sabor da comida que você tem vontade de comer. Se você gosta de uma feijoada, claro que os judeus não comem, né? Então o maná teria o sabor de uma feijoada. Se você gosta de quê? Fala para mim. Acarajé, o baiano está aí, né? Então o maná se tornava uma comida baiana. E agora esse povo nem dava graças a Deus que por ter sido sustentado por esse maná, chama o maná de pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou ao Senhor, disse ao Senhor: Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar para essa haste, olhar para a serpente de bronze, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Que significa isso? Significa, irmãos, em João 3, nosso Senhor Jesus era essa serpente de bronze. Ó Senhor Jesus. João 3, vamos lá, João 3. Ó Senhor Jesus. João 3. (14), não é isso?
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Quem foi mordido pela serpente? Quem foi? Eu fui. Mas aleluia! Nosso Senhor Jesus Cristo foi à cruz. Ele foi levantado por uma haste. Ele é a serpente de bronze. Por que a serpente de bronze? Bronze refere-se ao julgamento sempre, o juízo de Deus, aprovado pelo julgamento de Deus. A serpente de bronze não é a serpente propriamente dita. A serpente de bronze não tem veneno da serpente. É ou não é? A serpente de bronze tem a semelhança da serpente, mas não tem o veneno da serpente. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se fez carne. É o Verbo que se fez carne. Ele veio na forma, na semelhança da carne do pecado. Mas Ele não tinha o veneno da serpente. Amanhã acho que eu vou explicar melhor isso. Inclusive os irmãos já... Bom, já que puseram aqui, eu vou explicar. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 3. Os irmãos foram rápidos. Eu pensei em deixar para amanhã, mas vamos lá. Já que eles projetaram. Romanos 8, 3, como diz: porquanto o que for impossível a lei no que estava enferma pela carne... Irmãos, nem a lei tem como ajudar a nossa carne. A lei fica fragilizada por causa da nossa carne. Não consegue lidar com a nossa carne, né? Então, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado... e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio na semelhança da carne pecaminosa. Mas a Bíblia diz que Ele era sem pecado. Como pode Ele se tornar carne, Ele vir na semelhança, chegar aqui na semelhança da carne pecaminosa e não ter pecado? Como pode? Então vou explicar aqui para vocês. A primeira figura, vocês vão ter ali está a semelhança da carne do pecado, a circunferência. Nosso Senhor Jesus, Ele nasceu de Maria, eu vou explicar amanhã, nasceu de Maria e Ele recebeu a semelhança da carne do pecado, porém sem pecado. Para quê? Para que quando Ele fosse à cruz, Ele levaria consigo não só a semelhança da carne do pecado, Ele levaria o pecado. Pode pôr a segunda figura. O pecado está ali dentro, está vendo? Ele é a circunferência de fora. Ele tem a semelhança, mas Ele não tem um pecado. Mas quando Ele foi à cruz, Ele conseguiu levar o pecado. Vocês não entenderam, né? Entenderam ou não? Que nem uma ratoeira. A ratoeira, né? Ele veio em forma da semelhança do pecado. Aí atraiu o pecado para dentro dele, só que não para dentro da carne de Jesus, porque ele tinha só a semelhança da carne pecaminosa. Só que ele representava toda a carne nossa. E o pecado estava ali, Ele levou o pecado dentro da sua semelhança da carne pecaminosa para a cruz. A terceira figura, para a cruz. Vocês estão vendo? E aí, o que aconteceu? Condenou Deus na carne o pecado. Estão entendendo? Vou mostrar as três figuras. As três figuras. A semelhança da carne do pecado. E o pecado entrou como rato dentro da ratoeira e foi colocado na cruz e morreu. Deus então eliminou, resolveu o problema na carne, o pecado. Amém? Ó Senhor Jesus.
Então todo aquele que olhar para a serpente de bronze era sarava. Irmão, nós que fomos mortalmente mordidos pela serpente, temos a natureza da carne pecaminosa, irmão, nós não vencemos na carne de jeito nenhum a nossa carne, mas graças a Deus, nós então ao olharmos para isso, nós somos redimidos. E Deus, em João 3 ainda, Ele nos regenerou, nos fez nascer do alto. Nós não pertencemos mais a esse nível da carne. Hoje nós vivemos no Espírito. Por isso que o Jó revela a Jó que no seu interior há dois animais arrogantes e presunçosos, Bemote e Leviatã. Irmãos, na verdade, esses dois animais é o mesmo animal. É o mesmo animal. Quem sabe amanhã eu começo explicando um pouco melhor isso, tá? Lá em Jó 40. Hoje eu prefiro terminar aqui. Que o Senhor possa abrir nossos olhos, irmãos, que o homem foi criado de uma maneira tão especial, irmãos, a nossa criação vem do sopro de Deus. E nosso novo nascimento também veio do alto. Portanto, irmãos, nós não temos razão nenhuma para viver na carne. Não temos razão nenhuma para viver nessa esfera da terra. Não vamos cair na conversa do inimigo, os nossos pensamentos são esconderijo dele. A nossa mente é facilmente corrompível por ele. Vamos viver no Espírito. As armas da nossa guerra. Declaramos guerra ou não declaramos guerra? As armas da nossa guerra são poderosas em Deus, porque elas são espirituais. Elas são a palavra de Deus que permanece para todo sempre. Deus abençoe a sua igreja. Declaramos a guerra, mas vamos usar a arma certa para essa guerra. Jesus é o Senhor.